Meus amados irmãos e amigos, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça de Cristo Jesus. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de sermões na primeira carta do apóstolo Pedro e hoje estaremos nos debruçando sobre o capítulo 5, versos de 5 a 7, acerca do tema Submissão, uma marca cristã. Vamos, portanto, ao texto. Diz a Escritura: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que texto precioso das Escrituras. Vamos orar ao nosso Deus e pedir, claro, sua direção para as nossas vidas. Senhor amado, mais uma vez coloco-me diante de Ti, suplicando a Tua direção sábia, para que possa eu comunicar a Tua palavra nesse momento, com vistas a que as pessoas que hão de assisti-la sejam devidamente edificadas pela exposição fiel das Escrituras. Pedimos ao Senhor toda força e direção necessárias para isso nesse momento. Nos guarde e nos abençoe nesta tarefa tão nobre que é proclamar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, antes de olhar o texto de hoje com toda a sua propriedade, eu quero te convidar a lembrar comigo a sequência ou o texto anterior a esse que nós vimos na semana passada. Naquela ocasião, estivemos expondo os versos 1 a 4 desse capítulo acerca do tema de presbítero a presbíteros. E naquela ocasião nós entendemos que o apóstolo Pedro, ele se colocara na condição de presbítero para falar àqueles que pastoreavam a Igreja de Deus nas 5 regiões para as quais esta carta fora inicialmente endereçada, que eram comunidades que estavam passando por aflições e perseguições, e isso faz com que a carta tenha o seu caráter de consolar aquelas igrejas nas aflições e motivá-las a prosseguirem, bem como também motivar os que a pastoreavam a que fizessem isso confiando firmemente no Senhor. Pedro lhes demonstra que não estão sozinhos, pois possuem um conselheiro, o próprio Pedro, que é presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória a ser revelada. Também lhes mostra que a tarefa que exercem é excelente, pois devem pastorear não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, e devem pastorear não por sórdida ganância, mas de boa vontade. E finalmente nós vimos que há uma recompensa na glória para aqueles que bem presidirem na terra, visto que o Supremo Pastor se manifestará um dia e por esta ocasião receberemos a imarcessível coroa da glória. Tudo isso nos ensinou que o pastoreio, irmãos, é uma excelente obra e que o bom presbítero ama o seu rebanho e se desgasta por ele com o afã de preservá-lo dos ataques e supri-lo com a boa exposição da palavra de Deus. Hoje, pela graça do Senhor, nós iremos expor os versos 5 a 7 acerca do tema Submissão, uma marca cristã. E veremos nestes 3 versículos o que se espera do rebanho de Deus para com os seus líderes durante sua peregrinação nessa terra. E para tanto, desejo, na verdade, a título de introdução, explicar 2 termos traduzidos em nossa Bíblia, respectivamente por jovens e mais velhos. E eu quero começar com a expressão os que são mais velhos.
E essa expressão é presbiteroi. Ou seja, para surpresa de muitos, o que vemos no original grego é esse termo, presbiteróis, que foi utilizado por Pedro, no capítulo 5, verso 1, que expomos na semana passada, quando no verso 5 o apóstolo está dizendo que os jovens se submetam aos mais velhos. Ele está querendo dizer que os jovens se submetam aos presbíteros das igrejas, ou seja, que se submetam à liderança constituída por Deus sobre a vida deles, que tem como enorme responsabilidade pastoreá-los pelo exemplo e não como dominadores. Aqui é uma grande verdade sobre o presbiterato que nem sempre é dita à igreja. Essa verdade é que, biblicamente, os presbíteros eram escolhidos dentre os mais velhos e piedosos do rebanho e não entre os mais jovens, para que não se tornassem arrogantes e incorressem no erro do diabo. É claro, queridos, que também há na Bíblia exceções a isso, como Timóteo, que era jovem e era pastor, como Tito, que possivelmente também era jovem e pastor, mas eu penso que a preferência da igreja para o oficialato não pode estar nos muitos jovens dentre o rebanho ou nos pouco experimentados nos anos de fé, mas sim nos mais velhos, pois em tese já provaram quem são e têm maturidade para administrarem várias situações na vida do povo de Deus. Além disso, conhecem bem a igreja, pois nela já se encontram há vários anos. É claro que a principal maturidade de uma pessoa para o oficialato, para o pastoreio, não é apenas a questão de idade. A principal maturidade é a piedade, é uma vida aos pés do Senhor, um caráter santo e uma capacidade de instruir pela palavra de Deus. Mas é claro que todos nós sabemos disso, principalmente os que já não são tão jovens, que uma coisa é a mente de um líder quando ele tem 17 anos, quando ele tem 25 anos, quando ele tem 30 anos, quando ele tem 40 anos, é diferente. Então é importante, a meu ver, ao meu entender, à luz desse texto, que nós procuremos sempre eleger oficiais dentre os mais experimentados do rebanho de Deus. E aí, queridos, isso é muito importante porque abençoa e protege a igreja do Senhor. Mas vem a questão do outro termo, que é o neoteroi, traduzido por jovens. E eu creio que, embora o termo se refira a pessoas jovens mesmo, o contexto me leva a crer, pelo uso da palavra, igualmente, que Pedro está chamando de jovens aqueles que não possuem toda a maturidade para o exercício da liderança. Ou seja, jovens aqui não está vinculado apenas à questão de idade, como também ocorre aos presbíteros, mas ao fato de não serem eles presbíteros, isto é, não serem liderança da igreja. Com isso, nós aprendemos que o termo jovens se refere aos liderados destes presbíteros naquelas 5 regiões e, portanto, estes liderados devem submeter-se aos mais velhos para que possam viver de acordo com a vontade e a palavra de Deus. A igreja do Senhor, portanto, que não é aqui qualificada pelo termo presbiterói, os mais velhos, mas sim pelo termo neoterói, os mais jovens, devem se submeter à liderança mais experiente para que a honra e a glória do Senhor sejam ali exaltadas e além disso, para que a igreja do Senhor possa caminhar bem. E aí descobrimos, queridos, algo muito precioso quando comparamos a exposição da semana passada com a de hoje. Algo precioso sobre liderança e liderados. Embora os líderes não devam dominar o rebanho, mas sim apacentá-lo pelo testemunho de vida, o rebanho deve se submeter a este apacentamento sem criar dificuldades à sua liderança.
Isso não significa que, como liderados, nós não possamos questionar, ter dúvidas ou até mesmo discordarmos de alguma postura da nossa liderança. Mas nós devemos fazer isso na qualidade de submissão àqueles a quem Deus colocou sobre a nossa vida para cuidar de nós, os quais serão, no tempo devido, cobrados pelo Senhor. Este versículo poderia, portanto, muito bem ser traduzido assim: rogo igualmente à igreja seja submissa aos seus presbíteros, mas estes presbíteros precisam ser homens de Deus e cuidarem bem de vocês. De posse destas explicações iniciais, eu quero falar 3 verdades nesse texto sobre a marca cristã da submissão. Ela se volta para 3 direções na vida cristã. Primeiramente, devemos submissão à liderança. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Um estudioso por nome Ennio Miller, comentando este versículo, disse que aqui encontramos a exortação para que todos os membros da comunidade sujeitem-se aos presbíteros. Obviamente, a divisão aqui não é por idade, mas por posição ou não de liderança. A expressão sede submissos no grego é hipotágete, a mesma palavra dos versos 2, capítulo 2, verso 13 e 18 e capítulo 3, verso 1, que denota a característica do comportamento cristão, a decisão de se portar debaixo da liderança de outros por amor à ordem e para a prática do bem. O versículo é o contraponto exato dos versos 1 a 4. Se os presbíteros liderarem segundo o modelo de serviço de Cristo, e se os membros a ele se sujeitarem segundo o modelo de submissão do servo de Deus à comunidade cristã, será um daqueles lugares na terra que dão testemunho de que alguma coisa há mais além, fecha aspas. A igreja deve prestar grande respeito, queridos, aos seus presbíteros, mas fique sabendo que eles precisam ser presbíteros verdadeiros, que de fato pastoreiam o rebanho de Deus com amor e dedicação. Por isso que é muito importante orarmos sempre pela igreja, porque nós precisamos ter a atitude de bons liderados, mas também a atitude de bons líderes. Nós precisamos da direção de Deus para que conduzamos bem o rebanho do Senhor. E aí, queridos, a segunda questão é que devemos também submissão uns aos outros. No mesmo verso, na parte B, diz assim: outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, deve haver humildade da parte dos líderes para com os liderados e dos liderados para com seus líderes. Isso é imprescindível para que a igreja caminhe bem a sua jornada. Além da submissão aos presbíteros, a igreja precisa submeter-se em amor a ela própria. E o termo grego aqui é alelois, que expressa reciprocidade mútua. Esta humildade deve estar presente entre todos do rebanho. Não há espaço, não deve haver espaço na comunidade cristã para arrogância, orgulho, para imposição ou superioridade de uns para com os outros. Como membros do corpo de Cristo, devemos servir uns aos outros em amor. E no grego, cingir-se de humildade, que diz aqui no texto, é a palavra egkombosaster, palavra imensa, que significa literalmente vestir um avental. O que Pedro está dizendo é que o avental que devemos vestir para servirmos uns aos outros é a humildade. E o fundamento para que nos revistamos desta humildade uns para com os outros, ele é teológico, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede sua graça. E aqui Pedro está convidando todas aquelas comunidades a olharem para o exemplo de Cristo. E Pedro viu de perto esse exemplo.
No Evangelho de João, capítulo 13, versos 12 a 17, lemos: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E aí, queridos, eu entendo que aqueles que não estão dispostos a servir seus irmãos em Cristo, sem acepção de pessoas, não servem como cristãos. Estão desqualificados e deformados como cristãos. A igreja sempre foi uma comunidade de pessoas sofridas e maltratadas por várias lutas e sempre se fez forte em Deus para o serviço mútuo. Precisamos, queridos, sempre uns dos outros. Precisamos em todo o tempo e precisamos vestir o avental da humildade uns com os outros ao ponto de nos ajoelharmos diante uns dos outros e lavarmos os pés dos nossos irmãos. Jesus faz isso literalmente e Ele quer simplesmente que com a minha vida, meus talentos, meus dons e bens, eu os coloque a serviço dos meus irmãos em Cristo, quer sejam eles liderança ou liderados. E aí a gente caminha para uma terceira verdade aqui. Nós devemos submissão ao Senhor Jesus. Além de nos submetermos às autoridades, além dessa submissão ser mútua de uns para com os outros, ela, acima de tudo, deve ser uma submissão a Cristo. E aí o verso 6 e 7 diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí, antes de expor os versos 6 e 7, quero lançar sobre nós um questionamento. Por que a submissão ao Senhor veio em terceiro lugar aqui nessa carta? E a resposta é porque ninguém consegue humilhar-se sob a poderosa mão de Deus se não se submeter aos pastores de Deus e aos irmãos em Cristo. A ideia desse texto é que nós devemos nos colocar debaixo da autoridade de Deus, submissos a Ele em constante oração para que Ele nos socorra e preserve. Para estar sob esta autoridade, é necessário submissão aos líderes e aos irmãos. Devemos pegar toda a nossa angústia e ansiedade e lançar sobre o Senhor. Isso é tão forte, esse texto, tão rico. A vida de quem serve a Deus, principalmente em um contexto de intensas perseguições, como é o desta carta, é muito difícil. Existem dias terríveis, noites de intensa escuridão. Nossa alma, por vezes, fica sufocada pela angústia. E aí a questão é o que fazer? E a resposta é orar ao Deus Todo-Poderoso, humilhando-nos a seus pés, para que Ele nos socorra e resplandeça sobre nós. Sentiremos com mais intensidade, queridos, que somos servidos pelo nosso Senhor, quando houver disposição afetuosa para servirmos aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, a Igreja. Esse texto muito me lembra o Salmo 37, de 1 a 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Devemos nos agradar em obedecer ao nosso Senhor. O bom filho é reconhecido pela sua submissão aos pais. Se somos filhos do Senhor, devemos respeitá-lo e ser-lhe profundamente obedientes. E esta obediência, que traduz o nosso amor pelo Senhor, é encontrada na submissão à palavra de Deus. Uma vez pregando lá no Carretão, tive a graça de pregar a palavra de Deus ali, num encontro de jovens, e nós falamos sobre o termômetro do amor a Deus, numa das nossas aplicações, inclusive expondo essa carta. E esse termômetro está presente lá no Evangelho de João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no verso 21 do mesmo capítulo de João diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O nosso amor a Deus se traduz por nossa submissão a Ele, que significa nossa obediência à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer às Escrituras, e é assim que estamos nos submetendo a Deus. E aí nós precisamos também, queridos, zelarmos para aprender corretamente a palavra de Deus. Às vezes nós temos um tipo de submissão muito emotiva a Deus, assim, eu me submeto a Ti, Senhor. Mas a nossa submissão precisa ser prática, e nós precisamos de fato nos debruçarmos sobre a Escritura, para entendê-la bem, a fim de obedecê-la bem. Não para entender, para dizer que entendemos. Não para entender, para entrarmos em discussões sem fim, que são, às vezes, uma demonstração da nossa pura arrogância. Mas sim, de sermos defensores da palavra, mas antes disso, de sermos praticantes da mesma. De zelarmos por uma comunhão viva com Deus pela palavra. Então vê como é interessante, como a submissão é uma marca cristã. Pela ordem do texto, aos líderes, uns aos outros e a Deus. E aí eu quero concluir dizendo que submissão, queridos, é uma das grandes marcas cristãs. Nós a devemos aos nossos líderes espirituais, também a devemos aos nossos irmãos na igreja, uns aos outros, servir uns aos outros, e acima de todos devemos ao nosso Senhor Jesus, e ela se dá na prática pela palavra. E aí você é desafiado a responder algumas perguntas comigo nesse momento. Você se sente bem apacentado pelos presbíteros da sua vida? E aí eu incluo, claro, pastores também. Se você não se sente bem apacentado, você já orou a Deus pela vida deles? Você já pediu que o Senhor os fortaleça, os abençoe e os use na sua vida? Você já foi até eles para dizer: meu irmão, venha me visitar, venha na minha casa, vamos orar? Você tem sido uma boa ovelha de Cristo, submissa à direção dos seus líderes que zelam por vossas vidas como quem tem de prestar contas? Você honra e submete aos rogos dos seus líderes? Estamos vivendo uma época tão complicada nesse contexto de submissão, porque nós estamos vivendo uma época onde a esposa não quer mais submeter ao marido, onde os filhos não se submetem mais aos pais, onde os alunos não se submetem mais aos professores, onde os funcionários não querem mais se submeter aos patrões, e onde às vezes os liderados ou o rebanho não quer mais se submeter aos seus líderes espirituais.
Isso não deve ser assim, porque Deus nos chamou para nos submetermos ao longo da nossa vida. Como filho, nós precisamos nos submeter aos pais, como esposas aos maridos, como crentes a Cristo, a palavra de Deus, como bons funcionários aos patrões, e assim por diante. E aí outra pergunta que eu levanto para você hoje é se você ama seus irmãos em Cristo a ponto de vestir-se com o avental da humildade e servi-lo com seus dons e seus bens. Você serve a seus irmãos? Você tem sido servido por eles? Você tem se humilhado diante da poderosa mão de Deus em oração, confiante de que Ele é quem cuida de ti? Diante das provas, você tem chorado e clamado diante de Deus? Pensemos em tudo isso. Pensemos em quanto precisamos uns dos outros. Que o Senhor te abençoe, fortaleça e guarde. E que nós possamos pedir forças ao Senhor para de fato vivermos para a glória dele. Querido Deus, amado, bondoso, tão generoso Pai, pedimos a Ti que nos fortaleça com a palavra que ouvimos essa noite. Pedimos ao Senhor que nos guarde de todo o coração. Talvez alguns estejam assistindo essa palavra durante o dia ou à tarde, mas a minha oração é que seja em que momento for, que essa palavra nos faça refletir sobre o nosso papel como líderes e liderados no rebanho do Senhor. Vem conduzir a Tua igreja, ó Pai, pois tanto precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Meu muito obrigado a você por ter ficado conosco até aqui, ter assistido esse vídeo. Eu espero sinceramente que o Senhor tenha trazido luz ao teu coração. E se você puder, convide outros a se inscreverem no nosso canal para que nós possamos mais rapidamente estarmos melhor, não vou dizer qualificados, mas estarmos melhor equipados para transmitir a palavra de Deus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Fique com o Senhor e até o próximo vídeo, se Ele permitir. Amém.